Quando falamos em dependência química, provavelmente você vai associar a alguém que é viciado em algum tipo de droga ilícita, correto? Mas vamos melhorar o nosso conceito. Existem inúmeras pessoas que fazem uso de algum tipo de substância ou medicação para a sua qualidade de vida e não é dependente químico. E quantos de nós conhecemos pessoas que fizeram uso de algum tipo de substância em algum momento de sua vida e nada mudou? O que diferencia de um dependente químico? O dependente químico é um indivíduo cuja vida é controlada por substâncias psicoativas. Em outras palavras, o indivíduo se torna refém das suas desejos e vontades de usar sua droga de preferência. A dependência química é uma doença que está classificada no grupo de transtornos que chamamos de adicções. Muitas pessoas não conhecem essa expressão e as que já ouviram falar automaticamente associam adicção com drogadição, e não necessariamente é a mesma coisa. Adicção é uma expressão que vem do latim, que significa escravo de. O indivíduo adquiria uma dívida impagável e voluntariamente se colocava na posição de escravo. A dependência química é só uma das modalidades de adicções. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as outras formas de adicções, entre no nosso canal, tem uma playlist só sobre adicções. Precisamos destacar que a dependência química é um quadro instalado, ou seja, as pessoas que são dependentes químicos não se tornam dependentes do dia para a noite. Existem 3 pontos que eu quero destacar com você. 1. Tolerância e frequência. As pessoas que se tornam dependentes químicos, que desenvolvem esse transtorno, tendem a adquirir uma tolerância, ou seja, se ele usava uma quantidade X para ter o efeito Y, ele vai ter que usar 2x para ter esse mesmo efeito Y com o tempo. E posteriormente 3x para ter o efeito Y, o efeito do prazer desejado. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir aqueles maconheiros mais antigos falando que a qualidade da droga, quando ele começou a usar, era muito melhor do que hoje. E geralmente, o indivíduo ele começa a usar esporadicamente e quando menos se dá conta, ele está usando todos os dias. 2. O sofrimento ou desconforto com a possibilidade, com a ideia de não ter à sua disposição a sua substância de preferência. Um exemplo ilustrativo são pessoas que fazem uso de ansiolíticos e calmantes e sofrem com a ideia de não ter o seu remedinho mágico no outro dia. 3. Usar torna-se uma necessidade primária. Quem nunca viu, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool gastar o seu dinheiro numa compra com a sua bebida de preferência? Percebemos então algumas características egocêntricas. O indivíduo vai pensar no uso em primeiro lugar e as coisas que seriam prioridades ficam no plano secundário.